Mas ó, vamos começar o Com programa certeza hoje com uma absoluta. boa notícia. Porque a gente está trazendo aí dados do relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades de 2026, que é elaborado pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Eles indicam aí que o Brasil registrou avanços importantes em diversas áreas, tá? Dos 48 indicadores monitorados por essa iniciativa, 71% tiveram melhora em relação a 2022. Esses avanços vão se dar em áreas aí como desemprego, redução de pobreza, segurança alimentar, educação, combate ao desmatamento e também homicídio entre os jovens. Outros 13% desses indicadores permanecem em nível estável, sem mudanças aí significativas, e 16% deles registraram piora. O principal retrocesso foi no número de pessoas que vivem em áreas de risco de deslizamento e tragédias climáticas. Esses problemas históricos, como a concentração de renda, ainda estão persistindo no país no nível bem elevado. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Tá aí uma das razões, vamos falar direito. Muita gente diz assim, olha, o Lula não consegue emplacar dessa vez, não consegue ter a avaliação que ele tinha nos 2 primeiros mandatos. Bom, ninguém nunca mais terá aquela avaliação. Esquece. Ninguém nunca mais terá aquela avaliação. Nas democracias, hein? Na era das redes sociais, não acontece. Né? Ele ter o apoio de praticamente metade, a avaliação do governo de apoio, a avaliação positiva do governo dele fica ali perto dos 50%. Né? Em alguns casos, um pouquinho acima. Né? Eu tenho dito, e acho que com razão, que a avaliação do governo não é correspondente à qualidade do governo. Mas eu acho que isso também não vai mais acontecer, Rafael. Né? Na era em que o sujeito pega o celular, sai xingando todo mundo, entra nas redes sociais, faz um fuzuê, né? E entra numa bolha e só gente da própria bolha diz que ele está certo, né? Não vai acontecer. Agora, quando a gente vai para os dados do governo, efetivamente, do país, em relação a 2022, então, assim, 2022, 2023, a melhora é sensível. Né? Então, por exemplo, desemprego. A gente está com o mais baixo desemprego da história. Né? Chegamos, subiu um tiquinho, mas continua a ser muito baixo. Né? Em 2025 chegou a 5,6, depois caiu ainda. Né? Houve uma queda sensível do desemprego, especialmente entre as mulheres. Então, é um dado importantíssimo esse. Né? Insegurança alimentar. No Brasil, o Bolsonaro pode ficar chateado, mas o Brasil voltou a ter fome, né? No seu governo. Né? E ainda existe a insegurança alimentar, mas ela caiu, foi uma queda substancial, de 9,5% das famílias em 2023 para 7,7% em 2024. E depois disso ainda caiu mais, né? Porque os dados eles variam um pouco de ano para ano. Desmatamento, queda brutal. É incrível, porque o desmatamento está sendo usado pelo governo Trump para tarifar o Brasil. Né? E houve uma redução gigantesca do desmatamento. Né? 53,4% a redução. Né? Emissão de gás de efeito estufa, também. Né? Caiu o homicídio entre jovens de 15 a 29 anos. Importante. Ainda é brutal, hein? Ainda é brutal. Mas caiu de 49,7 casos por 100 mil para 41,9. Né? Integração entre as polícias, que aumentou um pouco. A campanha contra a violência policial. Né? Agora, você tem dados negativos. Aumentou pequena porção de dados negativos, mas aumentou o número de pessoas que vivem em áreas de risco geológico, área de deslizamento, etc. Bom, aí são vários fatores, desde a reforma urbana que o Brasil precisa fazer, e isso demanda um ajuste entre os poderes, até o fato de que o desequilíbrio climático está provocando tragédias em penca.
né? E vai continuar, né? Esse ano, com o El Niño, que pode ser um dos mais fortes da história, a gente já sabe que o sul do Brasil será castigado por chuvas torrenciais, haverá seca no norte do país, enfim. E aí, aqueles que moram em áreas de risco, e são muitos que moram em áreas de risco, vão sofrer, né? 17 mil áreas de risco hoje. Em razão do desequilíbrio climático, tudo piora, né? Houve um aumento de casos de morte, de mortalidade materna, de morte das mães, do parto, indicando que é preciso melhorar o sistema de saúde, a capilaridade do sistema de saúde, e isso tem muito a ver com os municípios também, e com os estados, né? Roraima é o caso mais grave, né? E você pega estados em que a governança foi especialmente ruim, isso piora. E aqui é o dado mais interessante, né? Embora os índices de pobreza tenham caído, houve um aumento da desigualdade. Isso significa que os ricos, houve um ganho, isso já foi detectado, enfim, houve um ganho de renda para todas as faixas. Mas os ricos ainda ganharam mais. Então, o rendimento médio da faixa de 1% mais rico no Brasil, em 2024, era 30,2 vezes maior que o dos 50% mais pobre. Passou a ser de 31,5 vezes em 2025. E aí, eu volto para as pesquisas, né? Aí, quando você pega quem apoia o governo, quem apoia a reeleição do Lula, tal, nas faixas mais altas, né, o Flávio Bolsonaro leva vantagem, né? Porque você cansa de ter rico reclamando, fica parecendo aquela senhora que você deve ter lido, não sei se leu, que ela foi tirada de um avião, né? Porque ela entrou com um cachorro na cabine com o tamanho o lugar lá que ela colocava o cachorro era maior do que o permitido. Ela não falou, não, vou ficar aqui. O comandante foi lá e atirou. O comandante negro, aí ela disse que estava sendo retirada do avião apenas porque era branca, o que era um caso de racismo reverso, né? Você sabe, Rafael, como é duro ser branco e rico no Brasil, né? Bom no Brasil mesmo é ser pobre e preto, né? Agora, ser branco e rico é um inferno. Todo mundo discrimina, né? Então, você encontra aí muita gente endinheirada, reclamando tanto. No entanto, essa faixa, né, aumentou, né, a sua renda mais do que as outras, né, mais do que os pobres, embora tenha havido uma melhora substancial dos muito pobres, né? Mas, voltando ao nosso agregado José Dias, que você citou aí de forma coberta, no Amaríssimo, você sabe como é dificílima do Dom Casmurro, né? Dom Casmurro do Machado. Você sabe como é dificílima a vida dos pobres, né? E, na verdade, lindíssima no Brasil, né? A vida dos pobres é lindíssima, isto é, e a vida dos ricos dificílima, não é? Não. Isso é falso, né? Obviamente. Mas a pregação ideológica está aí, corre firme, não é mesmo?